tempo não, vambora para o vídeo. Bom, então, Tricolor aí negociando naming rights. Como é que tá isso? A BYD vai virar o Morumbid, o Morumbis? Morumbi né? É, BYD. Depende, né? Depende BYD. da portuguesização. Mas a apuração minha com o Gabriel hoje é que o São Paulo já vinha negociando, conversando, na verdade, né? Não tinha aberto ainda a negociação. Mas o São Paulo tinha uma conversa no ano passado, ainda quando o Júlio Casares era presidente do clube. E abro um parênteses aqui, o Júlio Casares é muito próximo do VP da marca aqui no Brasil, Alexandre Baldi. E é São Paulino, inclusive, né? Exclusiva sua, inclusive. E na temporada passada eles conversavam e, em meio à crise política, as conversas meio que não avançaram. Só que nessas últimas semanas a gente tem escutado que São Paulo travou as negociações com a Mondelez, que é a atual detentora da Lacta, do Bis, e que dá o nome do Morumbis. E por conta disso, São Paulo agora avalia as outras possibilidades. E a gente apurou agora há pouco que o São Paulo havia pedido na temporada passada quase 200 milhões de reais para a BYD para trocar a nomenclatura do estádio. Então, hoje, o acordo com a Mondelez rende mais ou menos 25 milhões por ano. Com a BYD, o contrato seria por no mínimo 5 temporadas e somado 5 temporadas vezes 35, que era o valor anual fixado, a ideia era essa, subiria para 175 milhões, invadindo o centenário. Então, de 25 vai para 175? Não, de 25 para 35. Para 35, certo? Fazendo O contrato atual é de 3 anos. anos, né? Então, 75. O contrato com a BYD poderia ser de 5 temporadas, 175. Ninguém inteligência artificial no telefone. E já existe uma ideia de que não vai ficar a Mondelez de fato, porque eles têm ali divergências, têm um compliance muito ativo também, então não vai estender esse vínculo, e aí já é algo que está sendo captado pelo clube para tentar achar novas marcas, e aí o vínculo seria maior, né, 10 milhões anuais a mais, e também mais extenso, 5 anos de contrato. E aí fica bom para as duas partes? O que falta aí para acertar tudo isso? Isso é algo que ficou congelado, porque estava sendo conversado, então, na antiga gestão, Porque já era uma relação próxima do E eu Casares com a soube que empresa. foi mais para novembro a reunião, aí chega dezembro e a coisa vira o que virou no São Paulo, né? Então, eles não falaram mais no assunto, mas não houve uma resposta em definitivo da BYD, no sentido de não vai rolar, sabe? A gente já não vai mais aceitar essa ideia. Ficou, assim, congelado, sabe? Ninguém mais fala. E aí, com essa reportagem de hoje, eu soube também que virou algo que voltou a ser, assim, conversado. Tipo, vamos falar, vamos marcar de novo, vamos tomar aquele um café, vamos tomar um chopp. E existe uma ideia também de que executivos globais da marca, né, executivos aí de fora do Brasil, entendem que é um acordo que faz sentido. Então, entendem que é algo que dá para conversar. Só o ponto, né? Veio com o Casares. Então, até agora, nessa nova gestão, não evoluiu, mas partia aquele case, mais ou menos, que a gestão do Casares tentava no fim do ano passado, que era de reestruturar vários contratos de patrocínio. Fez isso com a Demicon, renovou. Fez isso com a Superbet, renovou. Fez isso também com a New Balance, vai renovar agora. E a ideia era renovar com a Mondelez, com o Morumbis, que é visto como um case de sucesso, ele mesmo já falou isso outras vezes, porque adiciona só uma letra por sim, porque você mantém a característica do nome, né? Ainda mais de um estádio como o Morumbi, né? Um estádio lendário. Então, você manter essas características é muito interessante, né? Você mantém essa conexão, essa tradição. E Massis, presidente Harry Massis, ele já se posicionou, ele tem interesse nessa mudança? O São Paulo quer renovar o name right, né? De alguma forma. Exatamente. São Paulo quer manter essa fórmula, acha que faz sentido, né? Acha que é algo simples, tem esse pequeno trocadilho, vai mudar agora 2 letras, caso feche BYD, né? Tem o Y e o D. Mas vai ter que falar Morumbid, né, gente? Acho que a torcida vai falar Morumbid, né? Imagino dessa forma. Vai ter que ser Morumbid. Morumbi ID é demais. Não, né? Vai ter que ter um lobby pra imprensa aí pra acertar o... Não, Morumbi. Exigir dessa forma. Mas o Massis, ele é favorável, assim, a essa questão do naming right, mas ele ainda não conversou com a marca, porque era algo conduzido no passado, que volta à tona hoje, né? E é algo que pode haver, assim, uma nova reunião. Boa, então a gente vai acompanhar dessa história, né? Como é que o São Paulo aí precisando, né, de turbinar suas finanças. Então tem, claro, nos contratos de patrocínio, uma das principais fontes, ainda mais o name rights de um estádio como o Morumbis, podendo virar Morumbid agora. Em vez de distribuir chocolate, vai ter que distribuir carro pra galera, pra torcida. Falando em Morumbis, por enquanto, como é que tá o gramado, hein? Show do AC/DC, isso já gerou uma polêmica danada, né? O São Paulo perdendo seu estádio em momentos tão importantes da temporada, já foi assim no ano passado. Como é que está o gramado nesse momento para o São Paulo voltar a jogar lá? É tudo dentro dos conformes, né? O São Paulo já tinha decidido que jogaria no dia 12, agora na quinta-feira que vem contra a Chapecoense. Inicialmente no Brinco de Ouro, depois houve a mudança de rota, vai jogar no Canindé. São Paulo vai trocar o gramado porque não dá para você ter uma trinca de shows do AC/DC, o Angus Young pulando lá em cima do gramado. Arnaldo Ribeiro desgastou muito o gramado também, né? Derrubou coisa lá, derrubou cerveja. O Arnaldo foi também? Tirone eu vi. Eu vi no Stories, eu falei, a lá a culpa do gramado. Eu vi Eduardo Tirone lá.
O Arnaldo foi também, então. Porque ele falou Foi. que não ia. Foi. Falou que não ia. Falou Aí eu que falei, você pode ir de a contragosto, arquibancada. né? Falou que foi a O contragosto. velho truque, né? Eu falei, você pode ir de arquibancada, que aí a culpa não é sua, não Pois tem é. problema. Ele disse que do Waze ele ficou batucando na frente ali pra tentar abafar o som. Mas Tá vendo, gente? Olha só o que acontece. Mas e um detalhe, a Live Nation tem que arcar com todos os custos. Eu escutei do primeiro prego ao último fio do gramado. Eles têm que bancar tudo porque o São Paulo tá trocando por conta dos shows. Então todo o custo da troca parte também do acordo com a Live Nation. Vamos falar mais de São Paulo, mas envolvendo o mercado. A Alisson já foi, né? Já tá agora já no Fluminense, né, Gabriel e Valentim? Exatamente, Alisson e Ferrarese já foram, né? Os dois já estão no Rio de Janeiro fazendo exames para assinar contrato, 2 negócios já que estão assim, concretizados, concluídos, já não vão para o jogo de quarta-feira, e são assim, 2 jogadores que tinham, né, um vencimento mensal alto, então tem uma estimativa de cerca de R$1 milhão a menos na folha com a saída dos dois, né? O Alisson 550, Ferrarese 450 em média, então R$1 milhão a menos aí para os cofres do clube na folha mensal, Lu. É isso, né, Valentim? E o São Paulo agora fica de olho nessa janela interna, né, que vai até o dia 24 de março para jogadores que atuaram no estadual, inclusive o Arnaldo Lemuru tá na live, é verdade. O Alisson só saiu do São Paulo, só pôde sair do São Paulo porque ele entrou em campo contra o Mirassol. Senão ele não poderia estar incluído nessa janela porque ela só envolve jogadores que disputaram o estadual. Ela foi inicialmente feita para os times menores que não tiveram a oportunidade de trocar e que valorizaram os ativos durante esses campeonatos de estado para poder vender ou poder negociar, enfim, depois do fim da janela agora que terminou no dia 3 de março. São Paulo está sondando algumas posições, a saída do Ferrarese abre um espaço na zaga e a avaliação é que o Alisson, por toda aquela questão com a torcida, se desvalorizou como um todo, tanto em valor ativo, o São Paulo, por exemplo, ia lucrar com o próprio empréstimo, ele saindo renderia ao São Paulo um valor, e o Ferrarese era considerado um zagueiro caro para ser reserva. E o São Paulo agora parou de usar a linha de 3. Com a linha de 3 ele já era reserva, né? O Sabino, o Arboleda e o Alan Franco eram o trio de zaga preferido. Com a saída da linha de 3, o São Paulo agora vem usando o Alan Franco e o Sabino. Ele pulou para segundo reserva. O São Paulo achou que era muito caro, a folha salarial vai ficar muito alta. Ficou E por conta do custo-benefício. E o Isaac da base também, zagueiro, vai subir em definitivo agora também para fechar esse 6º zagueiro do elenco. Mas precisa de um zagueiro? A gente estava conversando com o PVC essa semana. Ele falou, ó, mesmo que o Crespo tenha mudado um pouco a estrutura do time, jogando com 2 zagueiros e não com 3, ele ainda tem essa possibilidade, às vezes ele ainda adota esse formato. E chegou mais um zagueiro justamente para suprir esse desejo do Crespo. Agora, ele saindo, né? Por mais que, alivia um pouco a folha, custo-benefício, isso é um fator fundamental aí para o São Paulo. Mas vai precisar de um zagueiro a mais? E Então, aproveitar essa janela de agora? Então, Lu, tem 5 já, né? Ter 6 Tá bom, zagueiros tá profissionalizados, né? Acho que mais um jovem da base ali consegue compor a posição. O Dória joga apenas pela esquerda, então talvez é uma logística ali de contratação que é pensada para outro modelo. Certo, é com a craque, meu amigo. Craque com vocês. É ou não é, Arnaldo? Craque dominando, Tottenham, Atlético de Madrid, Arnaldo Tirônica. Tamo junto. Sumo, garoto. Vamos lá, Boris Grilo. Sempre com a gente, hein? Eu Ele. achei que você ia falar do Lucas. Já vou, calma, que Fala, é Boris Grilo, surpresa. tá com saudade, Boris Grilo. É verdade. Boa, Boris Grilo. Com as saídas de Alisson e Ferrarese, qual o recado do São Paulo para o restante do brasileiro? Eu acho ruim que eles tenham saído, mas, entendo que vai continuar na pegada. Renovou com o Marcos Antônio, sei lá, Moreira volta, enfim. Contratou-se. Eu acho que são 2 jogadores úteis, já foram titulares do time. Dá pra entender que é um pouco assim, cortar o excesso. O Ferrarese é cortar o excesso. O Alisson é aquela situação que quase todo mundo não via a possibilidade dele continuar no São Paulo, era talvez uma exceção. Acho que os 2 podem fazer falta, sobretudo o Alisson, mas eu entendo como não uma mudança de objetivo por conta da saída dos 2, né? Espero sinceramente que os meninos que passem a ocupar espaço nas posições respectivas deem conta do recado, tipo o Isaac, o Jorge, vamos torcer para isso. Aqui, ainda sobre isso, o Lucas Carvalho fala, preferem Ferrarese, Tolói ou Dória? Acham que valeu a pena o negócio com o Botafogo? Cara, dos 3 eu prefiro o Ferrarese. Vamos lá, para ser bem, assim, eu também, é o mais jovem, é o mais versátil, mas porém, disparado, é um dos zagueiros que mais erra. Sim. É um zagueiro que erra muito. Se bem que o Dória, as poucas vezes que a gente jogou... Mas estou falando assim, na história, no sim, histórico, verdade, na história da mais carreira. estabanado, Exato. Arrisca demais. Vamos combinar que o ano passado ele deu a bola lá na fogueira aos 50 do segundo tempo lá pro Pablo Maia, que saiu o gol. Sim. Fez gol quando ele erra bastante para um É zagueiro. verdade, Certo? tem razão. Eu acho assim, tecnicamente, embora não seja um primor, mas atuou com muita
eu acho o Tolói menos errático dos Sim, três, já que sim. eu gostei dessa palavra. Porém, ele convive muita lesão. Então é uma situação... mais lento. Mais lento, tal. Eu Enfim. concordo. Mas eu gostava do Ferrarese, esse eu lamento. Guilherme Figueiredo, Unimed e 75 milhões. O que muda na vida do São Paulo? Abraços de Tijuca, Santa Catarina. Cara, melhora, né? 75 milhões não é pouca grana. Teve lá a treta de usar o verde, não usar o verde, não deve usar verde, porque o Unimed, o logo é verde. Isso é de menos, né? Eu acho que era um acrescentou patrocínio vago, né? É. Toda receita é bem-vinda, espero que seja bem utilizada, né? Não muda a vida do São Paulo, mas ajuda, sempre ajuda. Né? Sim. Sempre ajuda. O Fucadélico. Crespo sai desgastado dessa semifinal em relação às suas convicções táticas e teimosia? Não, na verdade, eu acho que tem que ter sido tudo menos teimoso, né? Ele já usou 10 sistemas diferentes. Né? A teimosia, na verdade, existia essa crítica quando o sistema de 3 zagueiros prevalecia em qualquer circunstância. Ele variou, né? Nesse momento. Eu não achei que ele foi teimoso. Também não. Contra o Palmeiras. Eu achei que a Ele errou. estratégia foi errada, equivocada. Exato. Né? Eu acho que a pior coisa dessa é que foi talvez a declaração sobre o gramado sintético, eu não precisava. Mas acho que nem foi recado pra ninguém. Ele só falou ali. Não, porque muita gente Ele achou... deveria levantar a bandeira. Não, ou deveria ficar ao lado do então jogador. ficar mais neutro. Falar, não, isso aí não é ruim mesmo, mas não é desculpa, sei lá. Mas, não, porque muita gente falou, né? Muita gente falou que ele não tomou partido e tudo mais. Então, acho que é bom nós estamos nesse tempo, porque assim, você tem duas visões sobre a coletiva dele. Uma, ele não tomou partido no gramado sintético, na questão de queixa de arbitragem, e a outra, ele não delegou responsabilidade. Ele foi eliminado não pelo gramado, não pela e arbitragem. não pela árbitra. É verdade, tem razão. Diogo Marujo, quem da base pode subir no lugar de Alisson e Ferrarese? Não. Já subiram, né? Já subiu o Jorginho para o lugar do Alisson, já jogou inclusive no jogo, e o Isaac deve subir para o lugar do Ferrarese para ser o 6º zagueiro, né? Ele também já treinou algumas vezes com o profissional, já foi o Crespo inclusive já levou o Isaac, se não me engano, vocês são mais precisos que eu, para o banco naquele jogo contra o Fortaleza, que o São Paulo não tinha zagueiro. É verdade. Que jogou o Luiz Gustavo improvisado. Uhum. E o Negruti improvisado, o Isaac estava no banco, né? Eu acho que acabou até entrando no finalzinho, depois eu vou conferir. Mas o Isaac é um jogador que pode ser tranquilamente o 6º zagueiro do São Paulo, por ser destro, tem mais ou menos as características do Ferrarese, vai entre aspas. O Lucas Carvalho, não, o Lucas Carvalho já foi. O Leandro Coimbra, jogariam com qual dupla de ataque considerando Luciano, Caleri, André Silva, Lucas e Tapia? Sem querer ficar em cima do muro, eu vou falar depende. Mas a dupla que eu preferia, que eu acho que vai render mais, é Lucas, Luciano e Caleri. Se for uma dupla. Se for dupla. Exato, mas aí que tá. Mas não agora, acho ruim Lucas e Caleri também. Agora você começa a ter boas opções diversas de dupla, né? Com características diferentes. Inclusive o André permite isso, né? Enfim, eu acho que é uma... Talvez até eu acho que quem vai ter que ralar e continuar fazendo gols em classe é o Tapia, porque Sim. Né, com a volta do André, a possibilidade de jogarem às vezes só 2 dos 3 atacantes, o Tapia vai ter que se virar, porque assim, né, contra o Palmeiras, se o André não tivesse recuperado, quem ia entrar era o Tapia, acabou entrando o André, então ele vai ter que, né, se ver nessa luta agora por recuperação de espaço, o chileno. Mário Alberto, quando começa a Sula, o sorteio vai ser quando? Vai ser logo mais. Dia 19, numa quinta-feira, junto com o sorteio da Libertadores. São Paulo tá no pote 1, mas tem vários times fortes nesse negócio aí, cara. E aí juntando, Gustavo Matos, vocês acham que o São Paulo tem que focar só no Brasileirão e esquecer as Copas? Não, mas eu acho que dá pro São Paulo trabalhar com as Copas. Agora tem um pouco mais de elenco, agora dá pra pensar um pouquinho mais, melhor. Vai ser desgastante pro brasileiro, acho que o brasileiro tem que ser prioridade sempre. Não acho ruim a ideia então, de Sul-Americana na primeira fase, no começo, com o que der, sei lá, com sub-20, não sei, mas assim, priorizar o brasileiro. Pra mim, sempre isso. Não sei o que você acha. Eu acho assim... Mas agora tem, eu acho só de atacante, dá pra você fazer várias duplas. Então, mas né? aí tá, beleza. Mas e o trio do meio? Esse é o problema. Como foi o São Paulo tem elenco na parte defensiva e na parte ofensiva. No miolo não tem elenco. Ele depende demais dos 3 jogadores de meio de campo para fazer um revezamento de times entre brasileiro e Copas. Essa é uma questão. Por isso
a situação do Alisson lá atrás, né? Guarani. Então, por exemplo, você vai jogar a Sul-Americana com Negruti, Jorginho e, sei lá, Pedro Ferreira, né? É uma, né? É dura. Não é uma... Até alguns jogos você pode jogar com Negruti, Jorginho e Pedro Ferreira, mas não é simples. Falta gente nesse setor aí do campo. Ivan A Rubens. BYD, que é a montadora chinesa, chegou a conversar com a gestão do Júlio Casares antes mesmo de todo esse trâmite aí, de tudo que aconteceu e acabou sendo desvendado. Até do que eu tenho de informação, tudo começou na temporada passada, no fim do ano passado, porque aí o São Paulo já tinha sinalizado com a Mondelez o interesse de fazer as conversas para uma renovação de contrato. A Mondelez não foi tão receptiva assim para fazer uma negociação, e o Casares, ele tem ali uma aproximação, ele tem bons relacionamentos com o pessoal da BYD, tanto é que a BYD chegou não seria dar carros, né, mas chegou a ter uma parceria também com a BYD referente a alguns carros, alguns automóveis. E aí a conversa foi de maneira inicial, foi uma sondagem, né? Eles estavam conversando sobre esta possibilidade, só que aí depois veio tudo o que aconteceu nos últimos meses do São Paulo, e aí não houve qualquer tipo de conversa logo depois. E aí a gestão que estava na época, e aí eu pude confirmar, entrando em contato, de que eles estavam conversando para ser algo em torno de 35 a 40 milhões de reais por um contrato de 5 temporadas. Eles queriam levar o contrato, o nome do Morumbi ou Morumbide, para até o centenário do clube. Então a ideia seria colocar algo em torno de 35 a 40 milhões de reais por ano neste novo contrato. Só que, repito, foi só uma sugestão por parte do São Paulo, não houve de fato grandes negociações. Até pude conversar com o pessoal da gestão Maciz agora e não houve um contato com o Maciz em si referente a isso, tá? Não houve essa proposta de fato, tanto é que pessoas da gestão Maciz sequer sabiam dessa possibilidade. Ficou realmente somente a cargo da antiga gestão. Então é mais ou menos nesse cenário. Pode ser que a BYD volte a entrar em contato agora com o Maciz, com o São Paulo, para tentar de fato algum tipo de negociação, mas oficialmente ainda não há uma proposta na mesa para a gestão. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu quero saber de você. Morumbi ID, você acha que é uma boa? Você acha que é uma boa sacada? Vale o valor de 35 a 40 milhões por ano somente para a colocação deste nome no estádio do São Paulo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá?